porque sem uma reinterpretação de textos e tudo mais, à luz da modernidade, fica complicado, né? Porque, por exemplo, quando a gente pega o relato da carruagem de fogo, de Ezequiel. Gente, se você vê uma coisa no céu, que você acha que ele coloca como uma carruagem de fogo, ou seja, carruagem, o que ele tinha naquele contexto como referência de objeto de locomoção? Só carruagem. Ele não tinha nem avião como referência. Então ele vê aquilo se movimentando no céu, é uma carruagem, mas tem luz, só que eles não tinham luz. Então você vai falar que o quê? Que é de fogo, porque se você não tem lâmpada para falar que é um objeto voador cheio de lâmpada, então você fala que é uma carruagem de fogo. Assim, esse é um exemplo pequeno. Então tudo isso é necessário que se faça essa releitura. O comando dos 9 seriam nossos irmãos mais velhos, né? Então toda a criação, se a gente pegar lá no início, as emanações da eternidade, a primeira criação do Pai a Trindade, né? O casal divino e o Filho divino. E a partir dessa primeira emanação, padrão 3, porque padrão 3, o número 3, 369, código de Tesla, que não é de Tesla, já está lá no Novo Testamento. Os egípcios também conheciam esse padrão, é o padrão de criação. Então, o 9 seriam superconsciências que estão lá no topo da criação. Então, quem está mais no topo do que os 9? O Filho da Trindade, né? O casal divino, o Filho da Trindade, o pai e a mãe. Então, seriam os irmãos mais velhos da humanidade, que estariam aí monitorando todo o universo. Eu vi um local chamado de Palladium, e aí depois eu descobri que esse termo Palladium vai dar origem a Palas Atenas, Cavaleiro Paladino, tem a ver com proteção e tudo mais, e vem lá da Atlântida. E esse Paládio, ele era o que conectava a nossa dimensão com as dimensões acima. Então tinha um fogo, uma chama que nunca se apagava, porque era a natureza dela mesmo, não porque era um fogo que estava sendo alimentado, mas era um fogo que conectava a nossa dimensão com as de cima. Depois da queda, a gente perdeu a conexão com as esferas celestes. Nós estamos em quarentena aqui, então a gente não consegue sair. Para sair daqui é por dentro. A gente não sai de nave, a gente sai por dentro, pelo coração, é frequência. O que são os Greys e qual é a agenda desses seres aqui com o planeta Terra? Você já ouviu falar também dos Anunnakis? De que forma esses seres podem ajudar ou ajudou no processo evolutivo do planeta? Eles vêm com processos de querer domesticar o ser humano ou querer fazer com que o ser humano evolua? Essas e outras perguntas serão respondidas aqui por Danusa Aras, pela primeira vez aqui na TV Consciência Próspera, e já vou começar com pergunta que ela tem bastante conteúdo para compartilhar com você. Fique com a gente até o final. Então, Danusa, bem-vinda. E o que são os Greys? Qual é a sua agenda relacionada aqui ao planeta? E é possível uma pessoa sair do ceticismo para se dedicar a estudar esses conhecimentos da ufologia? Agora é a hora, né? 2026 é o ano da ufologia. É o ano da ufologia? É o ano da ufologia, né? Que você já tem essas narrativas aí sendo preparadas pelo governo americano, o lançamento aí junto do filme do Spielberg, né? O Dia D, Disclosure. Então, tudo preparando já a humanidade para essa realidade. E embora eu acho que um pouco dessa narrativa aí vai vir com distorção, né? Por isso que é importante a gente se aprofundar e entender de fato o fenômeno, porque o fenômeno não é simplesmente seres que vêm de outros planetas, envolve a realidade dimensional, envolve também questões de viagens no tempo. Então, tudo isso está embutido no tema ufológico, né? Então, a gente tem que entender toda essa complexidade. E quanto aos Greys, né, que você fez o questionamento, eu tive contato na adolescência com os Greys, inclusive a gente tem filmagens porque na ocasião que eu estava tendo os primeiros contatos, né, que eu comecei a ser abduzida pelos Greys, na mesma época, no mesmo ano, um feirante de Itaquera, porque eu morava na Itaquera na ocasião,
um feirante, ele, antes de ir para a feira, então ele observava um objeto na direção justamente onde estava a minha casa. E ele tem vários takes aí dessas filmagens, né? Então, inclusive, eu estou preparando, eu tenho tanto material na minha nuvem, só que eu comecei a soltar tudo esse material que eu falei assim, meu Deus do céu, tem que colocar isso, né, disponível aí para as pessoas. Então, só esse mês eu soltei um vídeo da minha expedição para o Peru e também da minha investigação na Pedra do Ingá, né? Inclusive, achei lá, em cima, no topo da Pedra do Ingá, exatamente o mapa da Atlântida. E aí eu tenho também esse material, em breve eu vou estar compartilhando no meu canal do YouTube, a filmagem, né? Então, eu tenho o fato, que eu sempre falei, e depois, numa ocasião, conversando com o professor Paulo César, que também é ufólogo, espiritualista, ele me comentou de um material que ele tinha de uma nave em Itaquera. E aí, quando eu perguntei o ano, aí eu falei, professor, meu contato foi em Itaquera, será que ele filmou a minha nave? E justo, né, a gente foi até o local onde ele filmou, então a gente joga no Google Maps, a direção que ele filma é justamente a direção que estava a minha casa, né. Então, o meu caso, ele é repleto de evidências. Tenho marcas no meu corpo, né, eu tenho registro de regressão hipnótica, onde de fato foi confirmado que eu fui abduzida e levada para dentro da nave. Então, assim, é um caso riquíssimo. Só que ninguém investiga caso de ufólogo, né? Como eu já sou considerada uma ufóloga, então ninguém investiga meu caso. Então eu é que tenho que trazer os elementos, né? Enfim, e a questão dos Greys, eu fui entender, né? Mas depois eu conheci o professor Paulo, junto com o material que ele tem do professor Jefferson Souza, foi onde eu fui descobrir a agenda dos Greys, né, porque hoje em dia você vai encontrar de tudo na internet a respeito dos Greys. Uns falam que eles são do bem, outros falam que eles são do mal, outros falam que eles são deuses, tipo Laécio, né? Há quem diga que eles são nós do futuro, então existem muitas teorias. E só que eu vou pela teoria do professor Jefferson Souza, que eu achei muito coerente. Aliás, todo o trabalho dele é muito coerente, até a questão dos ultraterrestres, que ele já falava em 2021 aqui nesse livro, e só veio à tona agora recentemente, né, o comentário daquela cientista sobre ultraterrestres. Eu falo, pessoal, 2021, o professor Jefferson já falava disso. Então, aqui a gente está com mais outro caso da ufologia brasileira mal investigado, porque o professor Jefferson Souza participou de diversos projetos secretos americanos. Então, ele teve acesso a informações top secrets sobre o fenômeno ufológico. E, de acordo com ele, os Greys viriam da região de... Nossa, agora eu esqueci o nome da constelação. Pegasus. Eu acho que é Pegasus, já confirma a informação. Então, eles seriam da constelação de Pégasus. O que eles chamam de Zeta Reticuli, né, como sendo origem, acho que foi o Bob Lazar que falou que eles viriam de lá. Na verdade, o professor Jefferson fala que Zeta Reticuli é uma base dos Greys, não sua origem verdadeira. E você tem várias agendas dos Greys, né? Então você tem os Greys caóticos e os Greys rebeldes. Essa é a nomenclatura que é cunhada pelo próprio governo americano. Então, os Greys caóticos são os que trabalham aqui no planeta Terra com uma agenda junto com os répteis. Então, os dois, tanto os Greys caóticos quanto os répteis, seriam esse grupo de alienígenas que estariam aqui por trás dessas elites, né? Seriam os anjos caídos, por exemplo. Só que a gente tem também, de acordo com o professor Jefferson, os Greys rebeldes, que são aliados à federação e que trabalham a favor, né, da ordem do universo. Então, você tem Greys negativos e positivos. Né? Da mesma forma, eu acredito que isso se aplique basicamente a tudo, né? Mas eu achei interessante porque não dá para a gente pegar e simplesmente colocar num potinho ou no outro, né? Você tem as duas agendas. Então, como que você vai saber se você foi abduzido por um Grey
caótico ou por um Grey rebelde? Pelos frutos, né? Então, fui abduzido e voltei com um problema de saúde. Boa coisa não foi. Agora, se você é abduzido e volta com dons aflorados, passa por uma cura, você pode ter certeza que aquilo foi positivo, né. Então tem um amigo meu, José Tadeu Alves, que também foi abduzido pelos Greys, não sei se você lembra, o caso dele apareceu no Fantástico, que ele faz os cristais girarem. Você não lembra desse caso? Ficou bem conhecido na época, e ele voltou com essas capacidades, né, de movimentar energia. Então ele pegava, deixa eu ver se você tem aqui para colocar de exemplo. Vou tentar com esse aqui. Você tem outro igual esse para fazer só simular? Acho que não, né? Não. Mas basicamente ele faz isso aqui, ó. Ele pega um cristal assim e coloca outro em cima. Quando mas dá para fazer. Então ele faz assim, coloca 2 cristais. Quando ele coloca isso aqui, que ele coloca em cima de um chakra de uma pessoa, os cristais o de cima começa a rodar sozinho. Inclusive tem um vídeo no meu canal do meu YouTube que ele faz isso ao vivo e realmente ele consegue fazer esse movimento, né? Então o cristal se movimenta totalmente sozinho, mostrando ali que ele tem essa capacidade mental, né, de fazer essa movimentação. Então assim, quando ele volta desses processos de abdução, inclusive ele consegue curar um amigo que estava com um dos pulmões dele estava comprometido, e aí ele faz uma cura que ele consegue recuperar 100% o pulmão, né? E aí o médico não entende como ele conseguiu aquela cura, realmente foi basicamente um milagre, né? Então por aí você já vê o fruto. É um fruto positivo. E você chegou a ver aqui, Pegasus mesmo? Os 2 gráficos que eu cheguei aqui de origem deles, está falando mesmo do Zeta, tá vendo? Porque eu vi os 2 gráficos, eu não cheguei a ver qual é. Eles falam dessa base, mas eles falam que a origem mesmo é em outra constelação. Então tem esses 2 aqui, eu não achei ainda esse outra perspectiva de qual é a constelação. É que, gente, é tanta informação aqui dentro dessa cachola, aí eu não sou uma IA. Aí já viu. Mas enfim. Porque aqui fala Zeta na constelação de Líria, da Lira. Não, na verdade é outra. Os 2 mapas daqui tá aqui. Bom, mas eu estou na página 70 e pouco. Deixa eu dar uma olhadinha, onde ele fala dos Greys, é aqui onde ele está falando dos Greys? Deixa eu ver. Que, na verdade, o nome deles é Jagara Collective, né? Esse é o nome que o real deles, né? Zagara Collective. E aí a gente chama de Greys. Deixa eu ver. Aí. Peraí. Ai, gente. Bom, enfim. Depois você coloca na descrição aqui para o pessoal, mas quem tiver interesse mesmo, ó, pode adquirir. Dá para você colocar, inclusive, no marketplace aqui da descrição da live. Mas se eu não me engano. Top Secret revelado, relatório Alpha. Baseado em informações top secrets que o professor Jefferson Souza teve contato lá, né, quando ele esteve nos Estados Unidos. Mas enfim, então basicamente é isso, é pelos frutos, né? Então quando a gente vê, assim, qual que é a pauta, né, a agenda dos Greys caóticos? Quando eles abduzem, geralmente é para hibridização. Então quando foi abduzido por Greys, voltou gestando, de repente o feto sumiu. Pode ter certeza que é a agenda dos Greys caóticos, né? Então por aí a gente consegue fazer essa distinção. A continuação da pergunta é se uma pessoa cética ela vai se aprofundar no estudo, se você também era cética antes de aprofundar nesse estudo ufológico. Não tinha como eu ser cética, porque eu vi extraterrestres na adolescência, então assim, eu sempre tive certeza, porque eu vi com os meus próprios olhos, né? Então, mas o meu ceticismo é sempre assim, eu sou uma pessoa que tudo que eu falo é o que eu vivo. Então, para eu chegar aqui e falar de uma realidade, é porque eu vivenciei aquela realidade. Então, quando eu falo do mundo espiritual, é porque eu vivo o mundo espiritual. Então, durante um tempo, eu era um pouco cética quanto à realidade espiritual ou multidimensional
do fenômeno ufológico. Eu achava que ele era totalmente, assim, um fenômeno, da matéria mesmo, da manifestação física. Eu não conseguia atribuir, fenômenos multidimensionais ou espirituais, que a gente chama de espirituais, ao fenômeno, então eu separava. E aí, por vivência mesmo, eu fui percebendo que estava totalmente, vinculado. Por quê? Porque o que que eu comecei a perceber? Que lá na adolescência eu era abduzida em corpo, mas que depois eu comecei a ser abduzida no astral. Então, se eu estava sendo levada em corpos sutis, né, em corpos, né, de luz, corpo astral, então o fenômeno também era espiritual, porque aquilo que a gente chama de astral é o que, né, a gente cunharia como um fenômeno espiritual. Então eu comecei a perceber que o fenômeno ele não se restringia só à realidade física, mas também à realidade invisível, Uhum. né. Você deve ter compartilhado com outras pessoas esse seu primeiro relato, até para possibilitar essas pesquisas. E como é que foi esse primeiro relato? Que impacto teve da adolescência? E como é que impacto teve na sua adolescência? Prejudicou, foi positivo? E o que tinha ali de, não sei, de informação, de conteúdo para você nessas abduções que você se lembra? Então eu não compartilhei porque não tinha lógica para mim o que eu tinha visto. Então eu pensei, se eu comentar com as pessoas que isso aconteceu comigo, a minha família vai começar a suspeitar que eu estou com algum problema mental e eu vou ser submetida, de repente, a um tratamento de loucura, e eu não estou louca. E aí eu comecei a tentar entender o fenômeno, né, então assim, por que que não fazia sentido? Porque, por exemplo, para você vou relatar brevemente como que foi esse contato mais expressivo, que foi justamente o que eu vi, a nave da janela da minha casa, bem pertinho, assim, tipo, onde está aquela planta ali, era onde estava a nave. Eu acordei de madrugada, assim, nunca na minha vida antes eu tinha acordado de madrugada, do nada, foi a primeira vez, já achei isso muito estranho. E aí achou? Achei, tá aqui, Qual que é o nome? Perseus, não, aqui, ó. Perseus, exato. É a constelação de Perseus e eu falei Pégaso, né? Quase. Mas continua seu relato, achamos, e aí tá aqui. Achamos a origem dos Jagaras Collective. Depois eu vou falar sobre depois você me pergunta por que que tem do Grey alto e do pequeno, da mente colmeia, que é interessante. E aí eu já achei muito estranho eu acordar no meio da madrugada, porque eu sempre dormia a noite inteira. E eu acordei com um comando na mente, que era um comando: "Vá beber água". Eu falava: "Mas que é isso? Eu não estou com sede, por que vai beber água?". Eu virava para um lado e ficava: "Vai tomar água". Virava para o outro e falava: "Gente, coisa louca". E eu não aquela voz não deixava eu dormir. Aí eu falei assim: "Eu vou tomar água, porque senão essa voz não vai me dar paz e eu não vou conseguir dormir". Aí eu lembro que eu fui até a cozinha, não estava com sede, peguei o copo, aí eu olhei assim, falei: "Gente, eu não estou com sede, eu vou beber água, mas tudo bem". Aí tomei água. Quando eu volto para o meu quarto, passo pelo corredor, aí tinha a janela, e aí eu vejo como se fosse uma estrela cadente. Eu falei: "Ah, estrela cadente, vou parar para fazer meus pedidos, né". Parei lá, fiquei fazendo os pedidos e a estrela não caiu. A estrela foi vindo. Falei: Que é isso?". Na hora que eu fui, né, foi se aproximando, a nave foi tomando o formato de nave, e aí quando chegou bem próximo eu consegui ver da janelinha 3 greys baixinhos, cabeçudos. Pareciam uns bonequinhos assim, ó. Sabe aqueles bonequinhos de carro que de cachorrinho que fica com o pescoço assim? Parecia aqueles cachorrinho assim, eu não sei se é porque a cabeça é muito grande, aí o corpo fica meio sem equilíbrio, e eu olhava assim, eu falei assim: "Gente, mas que coisa mais extraordinária". Eu fiquei assim, maravilhada. Aí eu fiquei tão maravilhada que aí eu pensei assim: "Gente, eu preciso falar isso para as outras pessoas. Isso é incrível". E eu não fiquei com medo. Ah, aí nisso, eu peguei e falei assim: "Nossa, mas se eu falar para as pessoas não vão acreditar, preciso tirar uma foto". Aí, puf, apaguei.
Apaguei, acordei no outro dia. Falei: "Nossa, que sonho mais estranho". Falei: "Não, não foi sonho não, eu tomei água. Eu tenho certeza que eu tomei água". Aí depois: "Não, mas eu sonhei que eu tomei água". Falei: "Não, eu tomei água". Eu lembrava, assim, sabe, da água na minha boca. "Não, eu tomei água". "Mas como que eu voltei?". "Não, não faz sentido". Aí eu fiquei um mês, Samuel, um mês tentando entender. Eu falei assim: "Já sei, eu tive um problema na mente, eu vi coisas que não existiram, e se eu falar para alguém, eu vou ser internada no hospital, de louco". Aí eu falei assim: "Nossa, Deus, eu não queria ser uma louca". Aí eu falei: "Deus, por favor, que isso nunca mais aconteça comigo, porque eu não quero ser uma louca". Eu achei, sinceramente, falei assim: "Eu tô louca". E aí eu peguei aquele assunto, joguei pra debaixo do tapete e, tipo assim, isso não aconteceu comigo, não contei pra ninguém. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a questionar muito a realidade, sabe. Que eu comecei a falar assim: "Cara, e se aquilo não for loucura? Se for real, tem muita coisa escondida nesse planeta", eu pensei. Porque se existe seres diferentes de nós, então a gente está vivendo uma mentira muito grande. Aí eu falei: aí tem". Aí foi onde eu comecei a me interessar mais pelos assuntos mais, vamos colocar, assuntos não convencionais. Então, desde a adolescência eu já tenho, né, essa busca pelo não convencional, de questionar as narrativas oficiais, tudo mais. E aí passou-se os anos, aí eu lembro que foi bem no começo quando lançou o YouTube, e aí eu comecei a assistir, estava assistindo um vídeo do professor Laércio Fonseca, mas estava vendo vídeos dele sobre, espiritualidade, tudo mais, do nada ele começou a falar de ET, né, porque os ETs, os Greys e não sei o quê, Greys, nossa, esse homem acredita em ET. Então aquilo que eu vi não era loucura? Falei assim: "Nossa, então eu não estava doida mesmo". Aí comecei a ver os vídeos do Laércio, né, e aí eu fiquei encantada, assisti um monte de vídeo, aí fui ver que isso tinha acontecido com outras pessoas, que aí ele começa a falar casos de outras pessoas, e aí ele contando o caso dele, eu falei: "Ele também viu aqueles cabeçudos, não foi só eu". E aí eu comecei a estudar vários casos de ufologia. Bianca e Hermínio, por exemplo, eu estudei muito o caso deles. E aí comecei a pesquisar, pesquisar, nisso eu ganhei uma bela bagagem ufológica, porque eu queria, estudando o caso dos outros, eu queria entender o meu caso. Aí eu descobri o quê? Que antes da abdução, a gente tem os sintomas, controle mental. A voz na cabeça falando: "Vai tomar água", era controle mental já deles. Lapso temporal, né, então eles apagam sua memória, você lembra que você estava num canto e depois apareceu em outro, porque eles apagam o janelamento de tempo seu. Assim, por isso que eu não lembrava como eu tinha voltado para a cama. Aí eu fiquei maravilhada, falei: "Eu fui abduzida". E aí fui investigando, investigando, e aí fui vendo que tudo que tinha acontecido comigo era totalmente coerente com o relato de outras pessoas, e que de fato eu tinha tido contato com algo genuíno, né. E enfim, aí foi onde eu comecei a me interessar por esse assunto, né, investigar, porque você imagina, aconteceu comigo, eu tenho alguma coisa a ver com isso, né, se aconteceu comigo, por que que eles pegaram justamente a mim, né, por que Uhum. será? E você buscou, por exemplo, uma confirmação, recuperar esse lapso de tempo através das hipnose? A gente entrevistou aqui várias pessoas que fizeram isso, né, em relação a isso. Sim, eu fiz a regressão, lembrando que, eu sou uma pessoa meio resistente, né, à hipnose. Meio não, sou muito resistente, então foi mais ou menos 3 horas só para conseguir me colocar em estado hipnótico. Só que na hora que eu entrei no estado hipnótico, Samuel, abriu uma visão dentro da minha mente, que eu não sei explicar para vocês, mas você enxerga a mesma coisa, que seu olho está aberto, você enxerga com seu olho fechado em estado hipnótico. É uma visão limpa e clara, e é mais aguçada do que com o olho aberto. Não é quando a gente fecha o olho que a gente imagina é uma coisa, você vê uma imaginação, é uma coisa turva, mas quando você entra realmente no estado regressivo, você vê
de olho fechado. E aí eu fui colocada de volta na cena, eu via detalhes da parede da casa. Na cozinha, na hora que eu vou tomar água, eu vejo o detalhe da janela da cozinha que tinha um trincadinho, e aí eu vejo a cortina que a gente tinha na época, que era uma cortina de renda com umas galinhas, que tudo isso estava apagado na minha memória. Eu fui vendo todos os detalhes, eu fui falando: "Ó, a janela tá com trincadinho, a cortina é branca de renda, tem umas galinhas", fui dando as descrições. E aí novamente eu vou ali para a janela, vejo, né, a que eu achava que era a estrela cadente, mas na verdade era o OVNI. E aí ele vem, quando eles se aproximam, que eu tenho o primeiro contato visual com os 3 grays, e aí a hora que eu apago, aí a regressão eu vejo o que acontece depois. Eles desmaterializaram a parede da casa, e eu fui andando no corredor, estava numa janela e tinha outra na outra ponta. Eles desmaterializaram tudo isso aqui. E eu fui caminhando por controle mental, fui caminhando. Quando eu cheguei mais ou menos nesse ponto, um feixe de luz me atingiu. E aí deu tipo um choque, mas não um choque, sabe esses choques mais fraquinhos, não, por exemplo, é como se o corpo inteiro estava por aquela rede de choque, mas um choque, né, só que a tensão e o medo que acho que dava mais dor, né. E aí eu sinto que aquela luz ao me pegar, ela consegue me levantar, e aí eu entro para dentro do OVNI, só que o OVNI era pequeno, do tamanho de um Fusca. Aí a conta não bate, né. Só que aí o relatório Alfa explica. Por isso que eu sou muito grata ao professor Jefferson, que ele me explicou muita coisa do que aconteceu comigo. Dentro dos OVNIs, eles criam dimensões de bolso. Os caras têm tanta tecnologia que você olha por fora, o OVNI é pequenininho. Quando você entra lá dentro, é o tamanho de um estádio. Porque eles dominam tanto a física do espaço e do tempo, que eles conseguem criar uma dimensão dentro de outra. Louco isso. E aí eu vi isso no livro do professor Jefferson, e vi isso também num relato de um denunciante americano contando também essa realidade, que você assim, os OVNIs, né, que eles recuperaram, eles não conseguiam explicar, porque você olhava por fora, o OVNI tinha um tamanho X, você entrava dentro, era uma cidade inteira. E eles nunca conseguiram fazer essa engenharia reversa, né, de criar dimensão dentro de dimensão. Mas enfim. E não, aí você vê como que o fenômeno ufológico, gente, é uma coisa muito louca. A gente não tem capacidade, a população como um todo não tem capacidade de compreender esse fenômeno em sua totalidade, porque as pessoas não sabem nem o que é espaço e tempo, a maioria. Você imagina explicar esses conceitos que eles conseguiram desmaterializar uma parede. Como que eles desmaterializam a parede? Eles dobraram o espaço. Como que você dobra o espaço? Se você voltar no tempo, teve um tempo no passado que não tinha parede ali. Então, como o tempo e espaço é um tecido, então você volta no tempo, ao voltar no tempo, mantém o objeto, né, que é o que eles querem abduzir no momento presente, a parede você coloca em outro momento no passado onde ela não existia, logo você desmaterializou, mas na verdade você só movimentou o tecido do espaço-tempo. Uhum. Entendeu? Não é Bom, mágica. sim. E aí você entrou ou foi puxado para essa E aí OVNI isso, Fusquinha. tamanho de um Fusca, mas quando eu chego lá, tem uma sala do tamanho dessa aqui, um pouco maior, totalmente branca, e eu me vi em cima de uma maca, toda de metal, tanto é que estava frio. Ai, eu sou friorenta, eu acho que é até um trauma que eu tenho, né, tudo eu sinto frio. E só que eu estava presa pela coluna, né, e eu não conseguia me mexer. E ali foi muito doloroso para mim, porque quando eu descobri que eles tinham me levado para dentro de uma nave, me amarrado numa maca,
eu fiquei profundamente ressentida. Aí automaticamente eu já falei: "São do mal". Então eu tinha uma visão, aí após a abdução não, não sei o quê. Eu fiquei mais ou menos 2 meses, eu quase abandonei a ufologia, tá. Já tinha publicado o livro e tudo, mas fiquei muito decepcionada. Muito decepcionada. Eu falei assim: "Gente, como se eu fosse um gado", sabe, isso mexeu profundamente comigo. Só que aí algumas pessoas vieram conversar comigo, e eu desabafei, né, e as pessoas falam: "Mas você acha que tudo bem, a experiência, tal, mas será que ele não tinha algo além disso? Você não sabe o que aconteceu depois", porque não conseguia ir adiante na regressão, né, e aí depois conversando com outra pessoa falou: "Não, mas geralmente, existe um acordo que é feito com a própria consciência, né, que aqui no estado de realidade, às vezes a gente não tem ideia disso, porque foram acordos que a gente fez em níveis dimensionais acima que a gente não tem acesso, que a nossa própria consciência deu permissão". Enfim, eu conversei com várias pessoas, né, e eu acabei falando: "É verdade, eu não posso falar que foi algo negativo, porque eu não voltei com nenhuma sequela, muito pelo contrário, depois dessa abdução foi onde eu comecei a ver nitidamente o mundo espiritual. Eu fiquei com o terceiro olho totalmente aberto, totalmente aberto. E aí pra você ter noção, eu via muito, assim, muitos mortos e via pessoa desdobrada fora do corpo. Aí eu sabia que era gente desdobrada, porque eu via preto e branco. Então quando eu via: "Ah, se é cinzinha? Ah, é alguém vivo que está dormindo". Quando eu via coloridinho, eu falava: "É um morto". Aprendi a ter essa distinção. Enfim, aí depois eu falei assim: "É, se eu voltei com essa capacidade de ver uma dimensão a mais, então mas foi positivo, porque eu estou enxergando a mais, eu estou tendo mais consciência da realidade". Se falasse: "Não, eu voltei enxergando menos, mais bitolada", aí eu poderia falar que foi algo para, uma agenda negativa, né. E aí eu falei assim: "É, realmente o fruto, eu não posso falar que foi um fruto negativo, né". Enfim, aí eu depois descobri pelo professor Jefferson também que os Greys, eles trabalham muito para outros seres, né. Então eles trabalham para agendas de várias raças da federação, só que eles são como se fossem operários, entendeu. Então eles trabalham porque por serem avatares pequenos e tudo mais, né, eles têm muita tecnologia, eles seriam os especialistas nas abduções, então eles são contratados só para abduzir. Às vezes ele te leva lá, coloca numa maca, mas quem vai fazer o procedimento mesmo é um ser de Sírius, por exemplo, entendeu? Uhum. Vamos aproveitar que você falou sobre trouxe esse relato, né, de resgatar essa lembrança com hipnose. Teve um dos episódios que a gente fez aqui, que eu quero indicar que vocês assistam, com a Gilda Moura, que aqui teve alguns casos que ela trouxe também de estudos que ela desenvolve. Eu acho bem interessante vocês ir lá, Uhum. né, e assistir também essa entrevista. E você comentou, né, dessa diferenciação do tamanho. Por que que existem os Greys baixinhos e por que que existem os Greys altos? Então, os Greys, eles desenvolveram uma tecnologia tão avançada e tiveram um problema também lá na origem deles, eles tiveram um problema com inteligência artificial, tá. Então toda civilização que chega nesse ponto que a gente está, geralmente tem problema com inteligência artificial. Enfim, inteligência artificial quase dizimou lá os Greys, mas e aí o que que eles fizeram? Então, ao invés de criar IAs para operar para eles passaram a se autoclonar. Então o que que eles fazem? Os Greys altos são os donos da consciência total. E aí por exemplo, o Grey alto vai lá, pega o DNA dele, cria 3 Greys baixinhos e coloca 33% de consciência em cada um deles. Então, é uma autoclonagem, mas também com inserção da própria consciência, só que não a inserção total, de modo que esses Greys baixinhos, eles não têm muito livre-arbítrio, eles são extensão de uma consciência maior.
E tudo que os pequenos fazem é a mesma, a consciência maior é que decide, entendeu? É uma extensão deles. Por quê? Nesse processo, você não tenha o risco que você tem, por exemplo, de uma inteligência artificial sair do controle. Porque aquela extensão sua, ela tem parte da sua consciência, então você está no controle. Estou lembrando aqui agora Interessante, né? de uma cena de um filme chamado Marte, em que conta a história do planeta. Tem uma cena lá, né, de conexões, e aparece um Grey alto, em comparação com o humano, e ele vai contar para esse personagem lá em Marte, dentro da nave dele, inclusive, dentro da nave dele, a história da chegada do planeta Terra, como eles sendo seres que ajudaram a colonizar lá o planeta Terra. Você assistiu esse filme? O que você acha Não dessa? Eu assisti. assisti em VHS na época. E o que você acha dessa ideia, foram compartilhados, já que você comentou que tem muitos conhecimentos que estão sendo abertos até por Hollywood em relação aos contatos com os seres extraterrestres, né? Então, no sistema solar, a gente teve vários conflitos. Então, o Marte já teve civilização. Então, existia uma época que você tinha civilização em Marte, Phaeton, ou Maldek, que ele recebe esses dois nomes, e na Terra, na época lá de Lemúria. Quando os répteis chegam aqui no sistema solar, eles primeiro destroem Phaeton, né? Então eles entram em conflito com os seres de Phaeton. Phaeton é destruído e dá origem ao cinturão de asteroides que a gente tem hoje, tá? Com essa explosão de Phaeton, por conta dessa invasão dos répteis, eles queimaram a atmosfera de Marte. E aí, hoje, vida em Marte só subterrâneo, né? Porque eles não têm mais atmosfera. Então, o que vai acontecer? Essas consciências que estavam em Phaeton, em Marte, eles começam a vir para a Terra. Então, tem pessoas da Terra que são ou de origem de Phaeton ou de Marte. Eu tenho 2 alunos que provavelmente, pelas lembranças que eles acessaram, eles vieram de Marte. Porque acontece muito isso, o pessoal começa a fazer Chaves de Maia, né, que é o meu curso, e começa a ter sonhos que são sonhos, por exemplo, de guerras em outros planetas. E aí a gente vai cruzando os dados e a gente vai chegando ali na origem daquela consciência. Então aconteceu isso. Então a gente teve um tempo em que era Terra, Marte, Phaeton, né? E existia, e eles sabiam, né? Uns da existência do outro, mas aí vem esses caras chamados os répteis, né? E começa a fazer bagunça aqui, tá? Causa todos esses conflitos. E aí, Greys pequenos. Aí quem são os caóticos? Lembra que eu falei que os pequenininhos obedecem essa consciência maior? A maioria desses caóticos, né, aliás, todos os caóticos, eles são Greys pequenos que se rebelaram com esse tipo de tecnologia. Que eles falam o quê? Eu quero ter livre-arbítrio, não vou ficar sujeito a uma consciência maior. Aí eles se rebelaram lá no planeta deles e vieram para a Terra e se aliaram aos répteis, entendeu? Uhum. Bom, a gente pode falar várias outras conexões ligadas a isso, mas eu vou fazer uma outra temática que é ligada ao seu processo mesmo de estudo e de pesquisa, né? Por que é fundamental, por que é importante também nessa perspectiva separar a metodologia do estudo de ufologia causalística, né, baseadas em fatos materiais, dessas experiências e vivências de uma ufologia mais espiritual e esotérica? Não se separa. Está interconectado. Que nem eu te falei, eles operam. É que nós aqui na Terra, nós estamos condicionados a acreditar que a realidade é só a realidade física. Por quê? Porque nós estamos sob um controle, tá? Depois da queda da Atlântida,
a gente começou a se identificar demais com a matéria, porque houve uma queda de dimensão, ou seja, uma queda de consciência, e a consciência passou a se identificar única e exclusivamente com o corpo. A gente perdeu a capacidade de perceber o mundo invisível, que a gente tinha essa capacidade. Agora você imagine seres de outros planetas que têm essa capacidade, o que que eles fazem? Para a gente dominar esse grupo, vamos reduzir a capacidade de compreensão deles. Aí eu volto lá no filme do Matrix, né. Qual que é a melhor prisão? É você não desconfiar que você está numa prisão. Então aqui, a maioria das pessoas não sabe que estão na prisão. É a prisão perfeita. Você nem sabe que você é um prisioneiro, entendeu? Então você imagine, essas consciências que não estão nesse, por isso que aqui é um planeta prisão, é um planeta prisão porque nós estamos sob um efeito hipnótico. Nós estamos acreditando em várias mentiras. E mentira cria realidade. Porque o que eu acredito, o que eu penso, eu colapso. E aí você conta um monte de mentira, aquilo se torna realidade. Então esse é o estado que a humanidade está. E esses seres, quando você tem um contato com seres extraterrestres, ele tem muito mais capacidade do que a gente. Eles conseguem ver o mundo visível e invisível, uma capacidade que a gente já teve e perdeu. E aí quando a pessoa tem essa capacidade, ele é chamado de quê? Paranormal, mas já foi normal. A gente é que perdeu como coletivo essa capacidade. Então o extraterrestre, quando ele olha pra gente, ele olha, ele vê o visível e o invisível, ele vê todos os nossos corpos sutis, nossas linhas temporais, tudo isso. A gente já teve essa capacidade. Então, quando ele interage com a gente, ele pode interagir tanto a nível físico quanto a nível espiritual. Para ele, no nível espiritual vai ser tão real quanto no nível físico, mas para a gente vai falar assim: "Ah, foi só um sonho". Por quê? Porque a gente perdeu a capacidade de ter consciência quando estamos em corpos sutis, que é quando a gente dorme, por exemplo. Bom, no seu caso, despertou capacidades parapsíquicas consideradas paranormais, como, por exemplo, clarividência, de perceber as realidades do plano espiritual e ter essas lembranças, né? Provavelmente também visão remota, que a Também clarividência fez tem tantas conexões visão todas, dentro do sonho. e sonhos lúcidos, então, de percepções, né? E em relação a isso, você teve conexão de lembranças em sonho? Vamos pegar essa parte. Nos seus sonhos lúcidos ou nas experiências fora do corpo, você teve lembranças, recordações de vidas passadas em Atlântida? Sim. E o que que você viu em termos de percepção lá? Os canais, os edifícios, como que era na sua percepção e o que que foi importante também nessa sua lembrança, recordação Eu vi de tanta vida em em Atlântida? Atlântida, inclusive eu estou fazendo um livro disso, porque eu acessei tanta informação que eu falei: "Não, eu preciso pôr isso aqui para um livro, porque é muita coisa", e depois eu fui pesquisar das coisas que eu vi, que tinha assim, tudo coisa que tinha, rastreabilidade, vamos colocar assim. Então eu achei evidências de que eu tinha acessado algo genuíno. Então, por exemplo, em termos de estrutura da cidade, o que eu vi é uma Atlântida era igual a cidade que a gente tem hoje em dia. Prédios, tudo. Os locais, ritualísticos, vamos colocar assim, os templos, eles tinham uma arquitetura greco-romana. Então você tinha templos, né, hoje em dia as igrejas têm uma, por exemplo, hoje a gente tem prédios, e aí a gente tem as igrejas que têm aquele padrão de construção. É como se as igrejas na Atlântida, na verdade, são templos, tipo os templos greco-romanos, com colunas enormes e tudo mais. Mas paralelo a isso, o restante da cidade é igual à nossa cidade, nossas capitais. Eu vi uma predominância da cor azul cobalto nas paredes, né, então, eu achei interessante que depois que eu acessei essa informação, porque eu via muitos prédios pintados de azul, teve aquela questão dos incêndios no Havaí, que só edifícios azul que não pegaram fogo. Aí até fiz um estudo, vai estar no meu livro, sobre a questão da cor azul, tem toda uma tecnologia por trás disso, então eu vi muito prédio azul.
Outra coisa que eu acessei lá, né, então eu vi os templos em formato de greco-romano, né. A questão da aviação. Muitos aviões, mas, são aviões com uma tecnologia parecida com a tecnologia de OVNIs. É metade avião, metade disco voador. Então você vê aviões muito grandes, que, por exemplo, não funcionam só por aerodinâmica, porque se fosse isso já cairiam, né. Então eu vi muito avião muito grande, com uma tecnologia que não era, né, porque nosso avião ele só plana, né. Não sei se você sabe. Basicamente é o impulso de subir, depois ele vai ficar só planando com a asa. Aí lá não, o avião ele tinha uma tecnologia semelhante à dos OVNIs, né, alguma coisa ligada ali a alguma tecnologia magnética, enfim. E muito movimento, assim, você vê eu vi muito trânsito no ar, né, muita locomoção aérea, né, você não vê tanta locomoção pelas vias terrestres. Em termos de estrutura foi isso, né, tem o local principal que eu acessei lá, que seria como se fosse o centro mesmo de onde todo o poder emanava, eu vi um local, chamado de Paládio. E aí depois eu descobri que esse termo Palladium vai dar origem a Palas Atenas, né, cavaleiro paladino, tem a ver com proteção e tudo mais, e vem lá da Atlântida. E esse paládio ele era o que conectava a nossa dimensão com as dimensões acima. Então tinha um fogo, uma chama que nunca se apagava, porque era a natureza dela mesmo, não porque era um fogo que estava sendo alimentado, mas era um fogo que conectava a nossa dimensão com as de cima. Depois da queda, a gente perdeu a conexão com as esferas celestes. Nós estamos em quarentena aqui, né, então a gente não consegue sair. Para sair daqui é por dentro, a gente não sai de nave, a gente sai por dentro, pelo coração, é Uhum. frequência. Você falou sobre o processo de queda, tem como situar em termos de milhares de anos ou essa existência de Atlântida e o seu fim? E a queda que você dita é uma queda relacionada ao que é descrito nos processos bíblicos e quando que seria e quais os motivos também dessa queda, né? Ó, o último reduto, né, que seria o fim definitivo ali do centro de controle pela Atlântida, ocorreu em 10.450 antes de Cristo, era de Leão, tá. E a gente vai até entender por que que a gente tem a esfinge. A esfinge é um marcador de tempo, marcador dessa época, dessa queda. E por que que ele é metade homem e metade leão? Porque esse período de queda são 7 eras, leão até aquário. Por isso que é metade homem e metade leão, é um marcador de tempo, né. E, então nesse período foi quando a gente teve porque ela foi afundando em vários períodos, né, então a gente teve vários, não foi só um dilúvio, foram vários. E o motivo da queda, houve a infiltração dos seres, né, que o Edgar Cayce vai chamar de filhos de Belial, que vão influenciar negativamente a humanidade. E aí porque eles não conseguem destruir um planeta sozinhos. Para você destruir um planeta, você tem que manipular o inconsciente dos co-criadores de realidade. Para você manter um sistema de aprisionamento, você tem que manter cativo o inconsciente dos co-criadores de realidade. Então é tudo mental. Então essa infiltração, eles se infiltram e começam a ensinar para os atlantes magia com fim egoísta. Quando eles ensinam magia com fim egoísta, você tem uma densificação da consciência na individuação. Porque quando eu começo a fazer magia sem me preocupar com o coletivo, a minha consciência começou a se individualizar, se densificar. Eu não vejo mais o outro como parte de Deus e do todo. Não, ele é ele, eu sou eu.
Então essa infiltração foi principalmente um tipo de infiltração mental, para que as pessoas perdessem essa consciência coletiva. Perdendo essa consciência coletiva, eles se esquecem da sua origem espiritual, que eles fazem parte do todo. Ao esquecer que fazem parte dessa família espiritual, ele começa a se identificar com o corpo, 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 densifica a consciência. Quando atinge um coletivo, olha só, mudou totalmente a vibração, o nível de consciência de um coletivo. Água, portal. E para você ir de uma dimensão para outra, você precisa passar pelo portal da água. Para nascer, você passa pelo líquido amniótico. Então, aqueles dilúvios, eles eram indicativos do quê? De quedas de dimensão. Que aquele coletivo estava indo de uma dimensão para outra, caindo em termos de percepção da própria realidade. Hum. A maioria das pessoas que vão falar de Atlântida vão sempre citar Platão. E traz os estudos ligados a esses processos como sendo algo mitológico. E aí você trouxe no início do programa que tem um mapa lá na Pedra de Ingá exatamente A da mesma descrição do descrição. Platão, a mesma descrição. São os anéis concêntricos com uma faixa, né, que vai cortar ali aqueles anéis ao meio. Exatamente o desenho da descrição do Platão você encontra na parte de cima da Pedra do Ingá. E o que que é interessante? A Pedra do Ingá, ele tem a parte de cima e a parte de baixo, que é separado por 113 pontinhos, bolinhas. O que que eles percebem? Que na parte de cima tem o Sol e tem o cometa. E na parte de baixo a gente vai ter ali vários elementos. Então convencionou-se que o quê? Em cima das bolinhas é o céu, na parte de baixo é a Terra. E a Atlântida está no céu. Literalmente, numa dimensão acima. Entendeu? E você vê que a gente tem até a questão de atividade cometária também podendo ter um paralelo com a explosão de Phaeton, porque a explosão de Phaeton também influencia aqui, né? Porque você imagine, você tem todo esse conflito também no sistema solar acontecendo ao mesmo tempo. Então, nesse período de Atlântida, você teve muita água, mas você teve também atividade cometária aqui. E o livro de Enoque fala sobre isso, que a Terra estava estremecendo, porque ficava caindo direto o objeto aqui. Então foi um rebuliço no sistema solar, causado por esses seres, e agora a gente está no último round, né? Sétima era, Aquário, a batalha final. E a elite sabe muito bem que momento é esse, e os trabalhadores da luz, muitos ainda estão dormindo, sem se dar conta de que, ó, desde lá de 10.450, você caiu no sono profundo, você está vindo, ó, reencarnando, reencarnando, acreditando nesses papéis, mas você não é nenhum desses papéis. Você é quem você era antes de cair no ciclo das encarnações, após a queda da Atlântida. Não teria também nesses mais de 10.450 a.C. até os dias atuais, desses próprios Greys reencarnando por aqui e esquecendo da sua essência porque está inserido na roda de Sansara e aí está aqui na Matrix. Sim, o livro Alien Interview fala disso, né? Não sei se você chegou a ler. Não. Mas o livro, assim, eu não concordo muito com toda a narrativa, porque é uma narrativa basicamente de que eles são os criadores do universo, entra muito na narrativa do Laércio, né? Mas enfim, se você ler Aliens Interview, basicamente eles seriam os criadores e enfim, sair após a criação, alguns, né, houve algumas agendas contrárias, então assim, houveram guerras, né, contra o sistema deles e tudo mais, e que tinham conflito no passado por um império antigo dominante aqui na Terra, só que no ano de, acho que 6.000 antes de Cristo, teve um conflito entre essas duas facções, né, Greys contra esses adversários, e que vários Greys teriam morrido nessa batalha aqui na Terra e ficado preso no ciclo de encarnação da Terra. E que muitas pessoas seriam Greys que não se lembravam que são Greys. Tem essa teoria também, né?
Então, eu fico pensando, né, o que que acontece com uma consciência que não faz parte desse drama, vamos chamar de drama, digamos assim. A gente tem um universo com infinidade de mundos, mas aí vamos supor, a gente tinha um drama já em andamento aqui na Terra, Marte tinha seu drama, Phaeton também. Aí com esse conflito se tornou um único drama, né, só que depois de tudo isso, né, então a gente tem, olha só, seres da Terra mesmo, seres de Marte, seres de Phaeton. Mas aí beleza, aí passam a encarnar na Atlântida, e depois o conflito é na Atlântida, novamente uma queda. E aí será que após essa queda, seres vindo de outros contextos, de repente para observar, não sei, cai aqui e fica preso no ciclo? Acho que é possível sim, já ouvi essa teoria, não foi só no Alien Interview, já ouvi, eu acho, qual que é o nome dele? Já veio aqui o ai gente, você já entrevistou ele? Que ele fala também dessa teoria. O meu Deus do céu, esqueci o nome do Bom, homem. vieram vários aqui também, né? É. Paulo Inácio, eu Petit, veio vários. Não, ele é até professor na USP. Depois eu vou lembrar. Mas ele fala também dessa teoria de que alguns Greys, né, ao se envolverem em conflitos aqui na psicosfera da Terra, acaba ficando preso, né, nesse drama. Uhum. Vamos pegar esse ponto, então, de reencarnação aqui no planeta. Mas eu não sei se eles seriam capazes de entrar em corpos humanos, tá? Porque se eles fossem capazes, eu não sei por que eles estariam tão interessados na genética humana, né? Também tem isso. Se é simplesmente perder o avatar deles, que eles vão encarnar no corpo humano. Enfim, são muitas agendas e muitas interrogações, né? Uhum. Eu vou pegar esse ponto mais ligado ao nosso processo aqui do planeta. Aí você traz seus estudos, suas opiniões relacionadas a isso. Porque tem muitas teorias que relacionam o seguinte: aqui nós somos um planeta. Para alguns, um planeta escola, para alguns, vamos citar que são todos experimentos, para alguns outros, uma prisão, para outros, uma possibilidade de realmente se tornar seres co-criadores num ambiente, entre aspas, protegido por esses processos de cocriação. E não existiria também um conselho kármico que organizaria o processo de reencarne dessas consciências aqui no planeta? Essa é uma pergunta. E o outro é o que é o comando dos nove? E o que é a atuação também do comando dos nove? Então vamos lá. Primeira pergunta sobre essa questão da encarnação, se haveria um. Eu penso da seguinte forma, tá? O pessoal fala que seria mais ou menos assim: a pessoa acaba ficando obrigada a reencarnar aqui. Mas não é bem assim. Na verdade, ao longo da vida dela, ela vai ser doutrinada a se apegar à Terra, a se apegar aos bens materiais, a se apegar às pessoas. Então, quando ela faz o desencarne, ela está tão apegada que ela quer voltar o mais rápido possível. E ela não tem consciência espiritual. Quando a pessoa não tem consciência espiritual, mas dá para você conhecer outras galáxias. Dane-se, eu quero voltar. Eu quero comer um bife de contrafilé. Fazer igual aquele cara da Matrix, né? Que traiu a turma só para comer um filé de carne. É basicamente o que aquele cara faz. Porque a comida lá fora da Matrix não tem gosto. Então as pessoas, a prisão não tá na hora que sai, que alguém vai te empurra, não, volta. Vem pra luz que você vai voltar e não tem outra opção. Cara, a prisão ela acontece desde a hora que a pessoa nasce. Porque ela vai sendo ensinada a se distrair, aí ela não vai buscar autoconhecimento, porque ela tá nas redes sociais, o autoconhecimento, ler livro, não. Quero distração, dopamina. E aí ela vai se apegando, cerveja, muito bom, todo final de semana cervejinha, assar uma carninha, assistir um futebol. A pessoa tá se aprisionando, ela mesma que tá amarrando a corrente ao redor do corpo dela. Então eles estão oferecendo o quê? Distração, ó, aqui eu te dou isso. Aí a pessoa tem a oportunidade de sair da prisão, ela quer voltar para a prisão.
Agora, quando a consciência, ela já não tem mais esse apego, o que que acontece na maioria das vezes é que ela sai, aí ela fala assim: "Poxa, mas eu não vou embora sozinho, caverna do dragão, eu não vou deixar minha família lá, eu vou voltar mais uma vez. Eu tenho a eternidade", porque somos eternos, né. "Sinto informar vocês, mas somos eternos". Aí você para pra pensar que você está preso dentro da eternidade, você buga às vezes, né. "Caracas, cara, nunca vou descansar eternamente". Aí você fala: "Ah, já tenho eternidade, vou voltar lá". Então o que que acontece? Aí entra no conceito de Bodhisattva, né. Então os Bodhisattva, quando a pessoa realmente sai, ela volta. Ela fala assim: "Não, não vou deixar os outros". É a questão da misericórdia, do Sagrado Coração, entra, né, todo esse simbolismo. E os outros voltam, não é porque tem alguém falando assim: "Não, você vai voltar", volta basicamente porque se acostumou com a prisão. As pessoas não conseguem ficar um dia sem celular. Você vê, um dia, faz o teste, fica um dia sem celular, a pessoa não fica. "Ah, eu quero ir embora da Matrix", fica um dia sem celular, "Ah, não consigo". Você acha que você vai conseguir ir embora mesmo da Terra? "Ah, quero ir embora da Ma", fica um dia sem comer carne. "Ah, não, fico um dia sem comer carne, fico louco". Você acha que você vai embora da Matrix? Por isso que o ascetismo é esse treinamento. A vida do asceta é um treinamento para ir embora da Matrix. Aí você não bebe, alimentação básica, e a alimentação só para sustentar o corpo, você não pode sentir prazer na comida. Comida tem que ser só para sustentar seu corpo, porque se você ficar querendo dopamina através da comida, você está preso pela gula. Sensações físicas, a pessoa é viciada em sexo, por exemplo. Bens materiais, "Ai, todo ano eu gosto de trocar de carro. Ai, eu quero celular assim, assado". Tá preso, entendeu? Então acho que nem precisa de senhores da reencarnação não, senhores do karma, a própria pessoa volta e entra na fila, e fala: "Não, eu quero reencarnar o mais rápido possível, pelo amor de Deus". Uhum. E a segunda parte da pergunta, que é o comando dos Os 9, 9. né. Depois até posso voltar para essa pergunta, então, se tem conselhos desses seres para sair dessa roda de samsara, mas antes, comando dos 9. Bom, o comando dos 9, seriam nossos irmãos mais velhos, né. Então toda a criação, se a gente pegar lá no início, que não tem início, porque é tão infinito que não dá nem para a gente falar de início. Mas lá no nas emanações da eternidade, a primeira criação do Pai é a Trindade, né, o casal divino e o Filho divino. E a partir dessa primeira emanação, padrão 3, porque padrão 3, o número 3369, código de Tesla, que não é de Tesla, já está lá no Novo Testamento. Os egípcios também conheciam esse padrão, é o padrão de criação. Então 9 seriam, superconsciências que estão lá no topo da criação, né. Então quem está mais no topo do que os 9? O filho da Trindade, né, o casal divino, o filho da Trindade, o pai, a mãe. Então seriam os irmãos mais velhos da humanidade, né, que estariam aí, monitorando todo o universo, né, que fazem, eh, por exemplo, como aqui na Terra a gente tem esse sistema de cativeiro e os seres que nos mantêm nessa situação, eles conhecem as regras, por isso que eles continuam, no poder, porque eles conhecem as regras, eles não infringem nosso livre-arbítrio, que a regra é: você tem que respeitar o livre-arbítrio, essa é a regra. Aí o que que eles fazem? Tudo que a gente vai fazer é só colocar, põe um pouquinho de elemento na abertura de Olimpíada. No show da Madonna vamos colocar esse elemento. Nesse filme a gente anuncia isso aqui. E eles vão avisando tudo que eles vão fazer. Porque quando eles avisam, eles não estão infringindo o nosso livre-arbítrio. Foi comunicado. Logo, não pode interferir. Ó, a gente avisou.
Eles aceitaram, eles aplaudiram, avisamos na abertura das Olimpíadas, eles aplaudiram. Olimpíadas de Paris. O que eles encenaram? Apocalipse. O que as pessoas fizeram? Ó, a gente quer iniciar o apocalipse, tocar fogo aqui no parquinho, eles ainda aplaudiram, ó, foi avisado. Olimpíada de Londres, 7 anos antes de 2019, porque geralmente é 7 anos, eles avisam. Abertura das Olimpíadas, macas de hospital, e um ser trevoso andando no meio das macas. Ah, que coisa de mau gosto, o que foi isso? Ah, não, as macas de hospitais é para homenagear o sistema de saúde do país, e o ser trevoso faz parte é um personagem do livro de Harry Potter. Nossa, tudo a ver, né? 7 anos depois, aconteceu o que aconteceu. Nós avisamos. Então, eles operam de acordo com as regras. Por isso que eles ainda estão ativos no jogo. Só que eles trapaceiam. É uma trapaça, né? Eles hackeiam o sistema. E aí o comando dos 9 seriam consciências antiguíssimas que operam em nome, né, do pai, em nome da fonte, buscando o quê? A ordem, né? Porque basicamente o universo, eu costumo falar, não é bem e mal, é ordem e caos. Porque até o que está em caos um dia vira ordem, tudo retorna ao pai. Então seriam operadores, agentes do cosmos, e cosmos significa ordem. Então basicamente isso. Vamos voltar para aquela nossa conexão de dentro e fora da Matrix. Neo escolheu uma pílula. Como que a pessoa pode sair dessa roda de Sansara e trazer essa consciência, essa clareza e até quem sabe aí, nesse processo se encaminhar para uma expressão de Bodhisattva. De querer ajudar os demais, né? Basicamente é isso que eu falei, né? De negar os prazeres sensoriais da Matrix. Lembrar que a Matrix quer te distrair. Então, tudo que for distração, corra, porque a gente não está aqui para se distrair. A gente está aqui, em última instância, para experimentar a realidade, tá? E tudo que a gente experimenta, de alguma forma, por exemplo, toda vez que eu tenho uma adversidade, aquilo, se não é resolvido internamente por mim, retorna. Então, pegar, por exemplo, coisas que têm potencial de me transformar em uma super danusa. Então, aquilo que eu tenho mais dificuldade, geralmente é aquilo que é o maior potencial que eu tenho de me lapidar e me tornar uma pessoa 100 vezes melhor. Então, observar que existem padrões que se repetem e que você está aqui, na verdade, é para superar isso, não para acumular bens, para ganhar disputas ou para se distrair, não, você está aqui para se lapidar. E é um processo de lapidação, não para você se tornar alguém que você nunca foi, mas para você retornar e voltar a ser quem um dia você já foi. Porque nessa queda nós nos sujamos. A gente precisa se limpar e voltar ao estado pré-dilúvio, né, pré-Éden, antes da queda. Lembrei do nome do espiritualista, é o Cabral. Roberto Cabral. É, ele que fala também dessa teoria de que alguns Greys estariam encarnando aqui sem saber. Uhum. Você falou sobre esse processo de desconexão e nos caminhos budistas tem bastante essa coisa do desapego, de desapegar. E também, deixa eu ver se a câmera está em mim, porque eu tenho que controlar também. Ah, está em mim, beleza. E também tem uma outra coisa ligado ao processo. Se você está aqui na Matrix, você tem que fazer parte de um processo para a sua sobrevivência, porque Claro. você tem um corpo físico, e o corpo físico tem que se manter. Sim. Tem isso um ponto. Então, existe uma necessidade de troca de recursos financeiros que ditam esse sistema de troca. O outro é que existe um sistema de troca também, ou um sistema de recursos energéticos, de que seres vêm de outros lugares querendo o combustível do planeta. Alguns vão falar que é ouro, outros vão falar que outros minerais ligados a isso.
O que que você tem estudado relacionado a isso? Sistemas de trocas Uhum. cósmicas universais e a absorção desses elementos do planeta. E também essa questão de vivermos uma vida aqui. Sim, Né? é assim, a gente tem que, porque está invertido, né? A matéria, ela está aqui para nos servir, não o contrário. Quando você se apega à matéria, você passa a servir ela. Então, existe essa inversão de valor. Então, como existe essa inversão de valor, as pessoas elas vão priorizar sempre as coisas do ego e não as do espírito. Quando você prioriza as coisas do espírito, você vai perceber que o espírito ele é modesto. Então, por exemplo, eu sempre falo assim, meus alunos perguntam: "Como que eu sei se eu estou comprando uma coisa, se eu estou sendo materialista ou não?" Eu falo assim: "É simples. Você vai adquirir um produto, esse cristal. Falei: "Nossa, que vai equilibrar lá o meu quarto, a energia, né, na hora de dormir. Quem que está comprando? É meu ego ou meu espírito?" "Ah, é meu espírito. Aqui é meu espírito." Aí, por exemplo, eu vou e falo assim: "Ai, eu vou comprar uma bolsa da Louis Vuitton, porque eu acho linda, não sei o que lá. Ai, tudo bem que é R$ 25.000, mas eu quero que não sei o que, não sei o que lá, porque isso vai me dar status." A pessoa vai olhar e falar assim: "Nossa, tem uma bolsa da Louis Vuitton." Aí eu pergunto: "Quem está comprando, é o espírito ou o ego?" É o ego. Então você tem que fazer essa pergunta. "Ah, eu quero comprar um celular de última geração aqui da maçãzinha, porque, nossa, eu vou comprar", o pessoal vai falar assim: "Caramba, ela comprou o celular da maçãzinha, não sei o que, não sei o que lá." Aí é o ego. Agora se o mesmo aparelho a pessoa comprar e falar assim: "Nossa, eu vou comprar o novo celular da maçãzinha, porque ele tem uma câmera muito melhor e vai me ajudar nos conteúdos que eu produzo. É um investimento alto, mas eu preciso, porque vai melhorar a qualidade dos meus vídeos." Aí é meu espírito, o meu produto. Então saber fazer essa distinção para ver quem é que está no comando. E isso para tudo, tá? É uma decisão que você toma sem perguntar: "Quem está tomando essa decisão? É o anjinho que está aqui ou o diabinho?" Porque todos nós temos potencial de luz e sombra dentro de nós, Uhum. né, não vamos ser assim, hoje a gente vê muita hipocrisia, principalmente dos evangélicos, dos crentes, porque eles acham que só existe sombra fora. Isso é a maior bobagem, porque tudo existe em nível micro e macro. Tudo que tem fora também tem dentro. Nós somos um microcosmos. O caos também existe dentro de mim. As trevas também existem dentro de mim. Mas para o crente não, né? Eles são os ungidos do, né, 100% de perfeição, e o mal só está fora. Uma pessoa que não reconhece a própria sombra, nunca que vai sair dessa condição. Já está condenado. Entendeu? E os egípcios eles viam muito isso, né, então uma das partes a gente fala de 7 corpos sutis, né, eles falam de 9. Um desses corpos sutis era a sombra. Sabe como a sombra era retratada? A imagem é igual da pessoa, porque a sombra não é um bichinho não, quando a sombra aparecia para os egípcios, eles viam que era a imagem fiel deles mesmos, para eles saberem que a sombra é ele mesmo, né. Enfim, nós tô mergulhando no universo do Egito, porque dia 12 de agosto tem expedição para o Egito, né, eu vou levar um grupo para lá, enfim, vai ser uma expedição bem mágica, tenho acessado muita coisa interessante. Uhum. E na questão É. desses interesses econômicos que é dito que esses seres têm no planeta Terra, que comentário que você pode trazer? Eu citei aí o ouro, mas as pessoas que falam de outros elementos e metais relacionados a isso. Qual a necessidade de ter esses elementos, já que, em sua, vamos dizer, grande maioria, eles têm muito mais recursos tecnológicos do É, que os essa nossos? essa é a teoria do Sitchin, é de que os Anunnaki teriam vindo aqui a extrair ouro, né, para recompor a atmosfera deles. Mas na verdade, de acordo com o professor Jefferson, existia um planeta que era o último aqui do nosso sistema solar, chamado Hercólobos. E esse planeta Hercólobos,
seria uma colônia de répteis, né. E lá em Hercólogos eles enfrentaram um problema atmosférico. Olha as histórias se conversando. E eles acharam, aí a gente vai entender o porquê da guerra em Phaeton. Eles descobriram que Phaeton passou pelo mesmo problema e que eles descobriram uma tecnologia através de um mineral. E aí, ao invés deles tentarem dialogar com os seres de Phaeton, eles já foram logo invadindo o planeta, causando destruição, né. E depois que destruíram Phaeton, né, também Marte, eles teriam vindo para cá, e uma das agendas também seria o interesse nesse tipo, além de escravizar as consciências, porque eu acho que a gente tem que lembrar que o universo é mental também, né, então o coletivo ele manifesta realidades. Então não seria só um interesse em recursos, minerais, mas também interesse de escravizar consciências e moldar a realidade, né. Bom, então nessa perspectiva, esses interesses de controle, moldar a realidade, mudar também, ou Se tornarem Deus, né, manipulação genética também. desses seres, né. Essas manipulações genéticas, elas acelerou o salto do Homo erectus para o Homo sapiens sapiens ou não? Como é que você vê essa perspectiva? Então, você sabe que até é o tema do meu livro, mas depois que eu publiquei meu livro, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, mas eu mudei a minha perspectiva referente a isso, tá. Porque essa história da evolução, que a gente veio do macaco e tudo mais, eu acreditei durante muito tempo, mas hoje para mim essa narrativa não se sustenta. Eh, Pelas pesquisas que eu fiz, porque, por exemplo, a gente tinha uma civilização altamente sofisticada e avançada na época de Atlântida. Só que se você pegar a arqueologia oficial, eles vão falar que naquela época era o como que é o nome? Não é o Neandertal. Oh, meu Deus do céu, a cabecinha hoje está falhando. Daqui a pouco eu lembro. Ou seja, uma etapa anterior ao Homo sapiens, né. Sapiens sapiens, nós somos os sapiens, então na época da Atlântida, para eles era uma etapa anterior e que a gente teria o Homo sapiens. Só que isso não bate. Porque não só a gente tem as narrativas da Atlântida, como a gente tem um monte de artefatos que foram encontrados que não cabem nessa cronologia. Inclusive a minha palestra é sobre isso. Então, quando esses seres vêm, né, e interferem no nível de consciência do coletivo, eles também mexem no DNA. Só que eles mexem para dar um downgrade, tá. Então começam a misturar, fazer, e eles estão fazendo isso até hoje, né. Até hoje, quando a gente vai lá no subsolo dos Estados Unidos, a gente tem as bases repletas de pesquisas de manipulação genética, hibridização, tá. Então, essa batalha também além de ser uma batalha mental, pela consciência, também é uma batalha de DNA. Então existe algo também no DNA humano que de alguma forma esses seres tentam acessar, como se fosse algo que eles não possuem, enfim, mas existe algo no DNA adâmico que é um dos motivos também dessa perseguição. Nós temos corpos físicos. Você falou que você é muito friorento, qualquer coisinha dá frio. O outro oposto também é difícil para esse corpo nosso biológico, com o nosso DNA. Com região de muito calor, a gente torra. Uhum. É uma consequência dessas manipulações genéticas ou é algo que já existia propício para esse planeta? O quê? Sentir frio? Essa potência de que nós, como seres humanos, biologicamente, parece não ser tão adaptado assim ao meio ambiente onde nós estamos. Sentir frios e sem proteção, ou o calor extremo, sem proteção também, não ter, sabe, uma sobrevivência em si. Só os monges que aqueciam lá
poder da mente e secava as toalhas e tudo, né? Vamos pensar assim, se antes da queda nossa consciência tinha uma capacidade supra-humana, essa E outra capacidade se coisa, antes da estendia. queda, eles andavam nus, de acordo com as histórias mitológicas ou Uhum, sim, às vezes porque não precisavam se cobrir, não tinham frio, né? Porque às vezes a capacidade de domínio era tão grande que conseguia, inclusive, fazer um controle da própria temperatura, né? Então é uma possibilidade também. E a queda, então, não foi a maçã? Não foi um atiçamento da serpente? Sim, a serpente e a maçã. Porque quando você ensina magia para fim egoísta, você está ensinando um conhecimento, né? A maçã, a serpente, seres répteis. E aqui, pessoal, não é que, por exemplo, os répteis têm essa agenda contra a humanidade, então todo o simbolismo de serpente, de dragão é negativo. Não tem também como fazer isso, né? Porque a gente tem, por exemplo, o simbolismo da energia Kundalini, que é uma serpente. Então a gente tem que separar muito bem, porque senão a gente acaba condenando tudo, igual os crentes fazem. Então tudo para os crentes é do demônio, né. A gente tem que ter muita parcimônia na hora de analisar, você fala assim: "Ah, mas a serpente é do mal", depende qual o contexto. Depende do contexto, Uhum. né. Porque, por exemplo, se fosse uma situação contrária, digamos que fosse um planeta de répteis e quem invadiu foram os humanos. E aí os humanos ali têm aquela similaridade com o macaco, e aí eles iam colocar que todos os macacos são do mal, só para assim tentar fazer um paralelo. Não dá, entendeu? Então depende do contexto, Uhum. até a cobra em si ela tem o simbolismo dela. Sim. Na tradição budista, você tem uma Bodhisattva Kuan Yin, que o veículo de transporte dela é um dragão, que até é para trazer a compaixão e energia de força, de Sim, transformação, né? sim. Não, e até os próprios répteis, né, os que estão aqui, é que eu não evito falar o nome deles completo, porque dizem que geralmente o YouTube derruba o acesso, né, mas os répteis que andam, sabe, que controlam a humanidade, até eles fazem parte da criação. Tudo que está contido no universo faz parte de Deus. Aí lembra que eu falei? Ao invés de bem e mal, caos e ordem. Eles são um tipo de manifestação em estado caótico. Uhum. Já que a gente está falando, opa, mudando aqui, já que a gente está falando desses processos bíblicos, a narrativa bíblica vai citar, vai dizer que Moisés ele morreu sem chegar à Terra Prometida e ele vai ter o corpo assim reclamado, né? Qual a relação assim de Moisés com Javé? E quem é Javé nessa perspectiva? Moisés foi enganado. Quando a gente pega o apócrifo de João, Jesus fala que os profetas do Velho Testamento foram a maioria, não sei se ele fala a maioria ou todos, mas ele fala que os profetas do Velho Testamento foram enganados por anjos. Então, quando a última pessoa que viu Moisés foi Javé. E aí depois a gente vai ter lá no livro de Judas, Novo Testamento, ele relata uma batalha entre o arcanjo Miguel e Satanás, ele pergunta para Satanás o que você fez com o corpo de Moisés. Aí quem foi o último que viu? Aí você vai fazer uma perícia bíblica, se tiver algum advogado aí dá para montar uma, né, dá para jogar numa promotoria de acusação. Eu lembrei agora, não tem nada a ver com essa história, mas é um episódio de Chaves. Satanás! Sim. Não, e assim, eu tenho visto os posts do Caio Fábio, e eu fico impressionada, porque ele tem também essa visão, ele sabe que existe uma série de interpolações no Velho Testamento, e tem mesmo. E se você não tiver esse olhar, você vai passar pano para anjo caído. Você falar que: "Ai, foi excelente jogar 10 pragas lá no Egito, sendo que uma delas matou todos os primogênitos". Palmas, olha o que Deus fez. Vocês acham que Deus, o criador de tudo, de todos, ia fazer isso, gente? Óbvio que não. Matar
crianças que não, inocentes, que não sabiam de nada. Então, assim, e crente passa pano para isso. Então, assim, eu vejo as pessoas que seguem muito, assim, eu falo assim, às vezes eu vejo, né, ó, já conversei com colegas que vai muito para essa linha muito ortodoxa, eu falo assim: "Cara, a gente tem que revisitar todos esses conceitos com o olhar moderno que a gente tem hoje. Certos fenômenos não são fenômenos divinos, são tecnologias. Será que foi Deus mesmo?" Aí a pessoa não faz esse tipo de análise, e aí depois vai lá naqueles podcast lá, bater papo com bruxo, satanista, leva mó pau. Faça uma revisão. Duvido um Caio Fábio da vida, se ele vai levar um pau de uma pessoa, porque ele tem conhecimento, ele sabe que nem tudo ali é obra divina, né. Moisés, conta essa história aí melhor desse bebê no cesto do rio Nilo, que algumas pessoas falam que ele não necessariamente foi como é contado, outros falam que ele já era realmente um egípcio Um legítimo. egípcio, sim. Porque a história do bebê no cesto, tudo mais, é a história de Sargão de Acádia, né, que é uma história aí uns 1000 anos mais antiga. Então ali a gente tem ali um fato, de que eles fizeram, né, essa apropriação dessa história muito mais antiga para legitimar um egípcio como sendo, de uma origem que ele não tinha, né. Então foi uma forma de legitimação, né, única e exclusivamente. Uhum. Você acha que esses processos de interesse, de clareza, de conexões que a gente está trazendo, de conhecimentos antigos e de conexões espirituais, vão cada vez mais abrir e, de alguma maneira, as religiões? Tem que ser feito uma revitação, como que é que se fala, gente? Precisa se revisitar o conhecimento, Uhum. entendeu? Porque sem isso, sem uma reinterpretação, de textos e tudo mais, à luz da modernidade, fica complicado, né, porque, por exemplo, quando a gente pega o relato da carruagem de fogo, né, de Ezequiel. Gente, se você vê uma coisa no céu, que você acha que aí ele coloca como uma carruagem de fogo, ou seja, carruagem, o que que ele tinha naquele contexto como referência de objeto de locomoção? Só carruagem, ele não tinha nem avião como referência. Então ele vê aquilo se movimentando no céu, é uma carruagem, mas tem luz, só que eles não tinham luz. Então você vai falar que o quê? Que é de fogo. Porque se você não tem lâmpada para falar que é um objeto voador cheio de lâmpada, então você fala que é uma carruagem de fogo. Então tudo, assim, esse é um exemplo pequeno, então tudo isso ele precisa, é necessário que se faça essa releitura, né. Se a gente pegar o livro de Gênesis, a gente tem 2 etapas de criação. Então você tem a criação primeiro do homem, né, a criação de Adão e depois você tem a criação de Adão e Eva. Então são 2 etapas, 2 momentos diferentes. Então eu enxergo que a primeira criação como a criação divina, a segunda já é interpolação, já é interferência, sabe. Uhum. Muitos conteúdos que a gente está transmitindo aqui nessa entrevista com a Danusa sobre essa origem terrestre do homem, já vamos indicar também um livro dela, que é Operação Gênese, a origem extraterrestre do homem. Né? Falamos um pouquinho sobre Anunnaki, aqui você tem muitas outras conexões que você pode aprofundar, e foi citado também várias vezes aqui, porque Relatório Alfa, o relatório Alfa, né? do professor Jefferson Souza e do professor Paulo César. Eles estão ambos encarnados ou não? Só o professor Paulo César. O César. Depois a gente vem aqui para divulgar o lançamento do relatório beta. Ele Sai esse ano. Agora, sai esse ano, 2026? Ele não é de São Paulo, então? Paraná. Paraná, então está aqui
Ambos os livros vocês podem pesquisar e buscar. Esses aqui são os contatos da Danusa Aras, que são tudo junto aqui, ó, Danusa Aras no Instagram, Danusa Aras No no YouTube e YouTube. danusaaras.com.br. Está passando aqui embaixo, vocês podem acessar vários conhecimentos. Também você faz live constante? Como é que é o seu Olha, ritmo? como eu tenho atualmente, além de trabalhar com a espiritualidade, eu ainda trabalho para a Matrix. É um duplo Mas agente. agente duplo, mas é interessante porque eu estou trabalhando hoje numa área, justamente nessa área de tecnologia, e eu estou tendo ali um acesso a informações que eu acho que vão ser muito pertinentes para os próximos anos, né? Então não é por acaso que eu estou nessa área. E eu fui colocada lá por acaso, que não é por acaso, e enfim, mas também tá, enfim, tudo tem seu propósito, acredito, né? Tudo. Então, para as pessoas buscarem te encontrarem, Redes nessas redes sociais, e aí depois já acompanha ver se tem agenda de conexões. Isso, próxima turma do meu curso, tem turma nova em Chaves de Maia, abre em julho, turma nova. E quem tiver interesse em se aprofundar nos mistérios do Egito Antigo, Expedição Egito, Filhos de Atlântida. Então, você, alma Atlante, está convidado a me acompanhar nessa super expedição multidimensional. Que beleza. E você sabe que eu tinha uma pergunta que eu ia fazer também relacionada ao primeiro. Vamos deixar para um próximo episódio, quando ela vier aqui, que é umas diferenciações aqui também. Agradecer a vocês que nos acompanhou. Aqui na descrição tem os contatos da Danusa, tem também convite para você ir para o Clube Consciência no WhatsApp, para receber os avisos, informações dos programas que são gravados antecipadamente e ter esses acessos, e também para conhecer o grupo de estudos e práticas espirituais, que acontece às segundas-feiras, das 20 às 21h30, que é o grupo de estudos que deu origem a este programa de entrevista. Vai lá e veja essa possibilidade também. Por que eu estou falando isso? Porque agora está no formato online, sempre foi presencial de 2008. E agora, faz algumas semanas, está no formato online, você pode assistir uma aula, solicitar pelo WhatsApp, para assistir uma aula, para ver que se me identifique, tenho sintonia com esse grupo de estudos e práticas espirituais, tá bom? Mais uma vez, como a gente sempre faz aqui, agradecemos a convidada, que demorou um tempo, ela vai bastante no Filhos do Todo, então a gente de vez em quando se encontra por aqui, tem muitos episódios lá no Filhos do Todo, e dessa vez conseguimos que ela esteja presente também aqui no Consciência Próspera. Foi um prazer. Então, deixa aqui a sua mensagem final antes da nossa vinheta. Agradecer a todos que acompanharam aqui o episódio, e quem quiser se interessar por esses assuntos, convido a ser meu aluno, convido a assistir também os vários episódios meus aqui com o Fael, que eu gravei também no Filhos do Todo, acho que eu já gravei uns 6 episódios com ele também. E é isso, pessoal. Convido também a ler meu livro, que eu acho que ele é bem atual, é bem para o momento presente, né? Enfim, para quem quiser mergulhar mais nesse universo ufológico.